Acredito que você já parou para ler livros de autoajuda, já parou em um momento para refletir ou porque você não está conseguindo colocar aquilo em prática, aquilo que você viu em livro que tem muita facilidade de colocar em prática e você se vê parado no tempo pensando por que você não está conseguindo colocar aquilo em prática e começa a se julgar. Então, eu passei muito por isso. Vou falar um pouco da minha experiência sobre o que aconteceu comigo nesse período de tempo que eu fiquei lendo livros de autoajuda. Sim, livro de autoajuda é bom, só que de forma que você consiga absorver e não se cobrar tanto por isso, quando você não consegue colocar em prática. Então, um dos livros que eu li, que eu absorvi muito e me cobrei muito quando eu não conseguia fazer o que no livro basicamente ensinava para ser feito, que, por exemplo, ele falava assim que era uma coisa difícil, era um hábito que hábitos são difíceis para serem moldados, só que nós sempre queremos coisas rápidas, coisas no nosso tempo, só que não é no nosso tempo. E quando algo não acontece no nosso tempo, acaba que nós se frustra por conta disso. Um livro que eu li muito e leio às vezes atualmente também, mas eu já parei muito de me cobrar em relação a isso, é esse livro aqui, Os Hábitos Atômicos. Então tem várias páginas, várias coisas que são citadas aqui que realmente funcionam, só que se você for colocar, por exemplo, de um dia para outro e você não conseguir fazer isso no dia posterior, você vai se cobrar. É uma cobrança que é inevitável da pessoa que está começando agora nesse mundo de livros de autoajuda. Então, pode ser sim um vilão e pode ser um recomeço para a pessoa que consegue organizar isso na cabeça, organizar tudo certinho. Então, realmente ler, realmente interpretar como é feito e não se cobrar tanto. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa muito desorganizada. No meu quarto era totalmente uma bagunça e hoje em dia eu me organizo mais por conta não por conta do livro, e sim por conta da minha iniciativa que eu tomei, por conta de algo que eu li, que eu vi que realmente era essencial eu começar a fazer aquilo, sendo que é muito fácil desse tipo de coisa ser feita. Basta a pessoa ter força de vontade, realmente parar para pensar. Só que quando eu não conseguia fazer algo que estava previsto ali, por exemplo, comecei a organizar o quarto, eu via que eu estava, toda vez que eu me acordava, eu arrumava o quarto, eu estava feliz por conta disso. Só que eu comecei a fazer um plano de estudo. Quando eu não conseguia estudar, o devido tempo eu me cobrava. Eu achava que muito do meu tempo tinha que ser para alguma coisa. Se eu tivesse parado, não ia servir. Então eu ficava me cobrando muito por conta disso. Teve um dia que eu trabalho, né, pela manhã, faço o Jovem Aprendiz, aí pela tarde estudo. Aí às vezes às vezes não, na maioria das vezes eu vou para academia, estudo, vou para academia, leio o livro, faço inglês também, umas atividades de inglês. Eu não estava vendo que era uma coisa proativa da minha parte, que eu tava achando que eu não tava fazendo nada demais. E tava me cobrando muito por conta disso. Eu falava até muito com minha namorada em relação a isso. Aí ela falava, não, é por conta dos livros que você lê que tá exigindo muito de você. Aí eu parei para pensar, realmente, tipo, faço muita coisa durante o dia. Eu realmente tô me organizando mais por conta do livro também, só que esse excesso de coisas que eu tô me cobrando para fazer é também indiretamente por conta do livro, dos conceitos que eu tô absorvendo de lá, estava absorvendo de lá e querendo colocar em prática para ver resultados muito rápidos. Só que não vem, nunca vem rápido assim. Quando é um hábito para ser moldado, para ser realmente integralizado assim na sua vida, demora muito. E se você não tem isso na cabeça, acaba que você se perde nesse caminho. E não consegue nem mudar esse hábito, fica frustrado porque você começou um hábito e não está indo até o final com esse hábito. Então é bem difícil para a pessoa que não consegue controlar esse tipo de coisa. Então você tem que ter muito cuidado a partir do momento que você vê um livro de autoajuda, saber realmente orientar, colocar os pontos no i do que você faz, do que você não, do que você pode fazer, do que você não pode fazer, o que está aos seus pés e ter realmente a paciência, que muitas pessoas querem começar agora e já querem ver resultado. Eu era uma pessoa muito desorganizada e fui começando a me organizar aos poucos. Hoje em dia eu não sou eu tão organizado assim, só que eu sou bem organizado, tanto com meus livros, quanto com o meu quarto, com as minhas roupas.
eu sou bem organizado em relação a isso, meus estudos também, meus planos de estudo na faculdade, sou muito mais organizado por conta do livro de autoajuda. E se eu não conseguisse se eu não conseguisse colocar os pontos no i, deixar tudo organizado, isso acabaria me afetando cada vez mais. Porque eu sou um cara organizado, só que eu tava levando a um ponto que eu teria que ser muito mais. Aquilo ali não era o suficiente para mim. Eu teria que me organizar mais. Por isso que eu tô deixando um pouco mais de lado esses livros de autoajuda, que tava realmente fazendo eu me cobrar muito, só que tava me ajudando também. E ao mesmo tempo eu tava me cobrando muito em relação a isso. Aí eu deixei um pouco de lado, tô continuando fazendo essas minhas rotinas, tô buscando um livro mais de filosofia, mais histórias de vidas assim, só que eu não deixei de lado. Só que eu tô sabendo agora colocar os pontos no i, realmente, né? Deixar as coisas bem organizadas para não chegar ao ponto de eu me cobrar demais, sendo que não há necessidade disso. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua fase de começar alguma coisa, de criar esse hábito, de, de, de qualquer coisa, de estudo, de leitura, de organização, de ir para academia, de correr. Então cada um tem seu tempo. Uma coisa também é a pessoa não se comparar com outra pessoa. Então, para hoje em dia eu conseguir ler vários livros, ter meu quarto organizado, demorou uma boa quantidade de tempo. Então alguém que pega e vê isso já quer pensa que isso daí é de um dia para o outro, só que não é. Tem todo um processo para moldar esse hábito, para colocar na cabeça que aquilo ali é certo realmente. Então é basicamente isso. Os livros de autoajuda, eles são bons. Não tenho o que reclamar deles, que eles me ajudaram a eu conseguir ser o que eu sou hoje em questão de organização de casa, de estudo, da minha rotina em si. Só que a pessoa também tem que saber deixar tudo alinhado para não acabar se cobrando demais e se prejudicar futuramente. Então, você tendo um bom livro, você ter uma boa leitura, saber absorver bem e saber organizar bem o que você lê e ter a paciência devida, os livros de autoajuda são ótimos. E também não ficar muito preso a esses livros de autoajuda. Livros de histórias também, para você ficar mais, para você ter um pensamento mais crítico em relação à sociedade. Livro de histórias, autoritarismo, filosofia. Então é bom você não ficar tão preso a livros de autoajuda. E também tem esse pensamento em relação a isso, não se cobrar tanto, saber o que você tem que fazer e ter a paciência de que um hábito ele pode sim ser efetivado, só que ele tem que ser moldado aos poucos.